Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, terça-feira, dia 1º de março. E as pesquisas de intenção de voto mais recentes mostram que é improvável uma vitória de Lula ainda no primeiro turno. Tanto na pesquisa CNT-MDA quanto na pesquisa XP e PESP, o presidente Bolsonaro dá sinais de melhoria, tanto na sondagem para a eleição, quanto no nível de satisfação de seu governo. A primeira pesquisa mostra que de dezembro a fevereiro, a diferença entre os dois candidatos foi de 17,2 pontos percentuais para 14,2. Ao mesmo tempo, a taxa daqueles que avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo foi de 47,9% para 42,7%. Já a segunda pesquisa mostra que atualmente os votos se distribuem em 43% para Lula e 26% para Bolsonaro, o que mostra uma certa reação positiva por parte do presidente. De acordo com os levantamentos, uma vitória de Lula no primeiro turno está se tornando uma possibilidade cada vez mais distante, e isso tem reflexo também aqui no estado. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora o jornalista Wilson Silvestre. É com você, Wilson. Muito bem, Felipe. Olá a todos. Bom, existe um consenso de que pesquisa de intenção de voto é um termômetro do momento. Portanto, não se pode afiançar que o resultado das urnas vão ser os mesmos pesquisados. Mas registra uma tendência do cidadão eleitor por determinados candidatos. Nenhuma grande novidade nessa observação, porém, uma constatação deve ser levada em conta. Quem sai na frente tende a perder força no meio da jornada da campanha. Esse parece ser o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que, dia sim, outro também, as pesquisas apontam como favorito e que pode ganhar já no primeiro turno. Não é bem assim, pelo menos de acordo com a pesquisa IPESP, divulgada na sexta-feira 25, em que mostra a maioria dos eleitores brasileiros no campo conservador. Esse cidadão, de acordo com o cientista político e presidente do IPESP, Antônio Lavareda, é defensor da democracia direta para resolver questões polêmicas, mas continua preferindo Lula a Bolsonaro. É contrário à legalização do aborto e à liberação das drogas. E para a tristeza da esquerda, 72% dos pesquisados apoiam a redução da maioridade penal. Aí que mora o perigo para o favoritismo de Lula. Esse mesmo cidadão está à espera de um candidato melhor que não seja Jair Bolsonaro. Por isso, a chamada segunda via corre contra o tempo para encontrar um nome aglutinador. Sérgio Moro, do Podemos, seria a esperança da classe média, mas não consegue decolar. Diante disso, o União Brasil, que saiu das costelas do DEM e do PSL, juntamente com o PSDB, tentam costurar a aliança em torno de um nome que consiga sacudir esse eleitorado. Conversei agora de manhã com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que se mostrou otimista quanto a essa aliança entre partidos de centro-direita. De acordo com ele, na próxima semana, União Brasil, PSDB, MDB, Cidadania, entre outras legendas convidadas, vão apresentar uma proposta que atenda às expectativas dessa maioria conservadora captada pela pesquisa IPESP. Segundo o Bivar, pesquisas internas mostram que existe uma grande chance de se construir uma segunda alternativa para o país que não seja nem Lula ou Bolsonaro. Nosso projeto, diz ele, não é partidário, e sim uma saída para o Brasil que não seja a volta ao passado ou a permanência do presidente. É isso, caros conectados à informação de qualidade. É com você, Felipe Cardoso. Muito obrigado pela sua participação, Wilson. Continuaremos de olho nas movimentações em cenário nacional e também no cenário local. E ainda sobre a corrida presidencial, apesar de sua baixa expressividade nas pesquisas de intenção de voto, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, começa a construir suas bases para a campanha rumo ao Palácio do Planalto.
Na equipe do empresário temos, entre outros nomes, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e também o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O desafio de Dória, após deixar o governo do estado, vai ser tornar o pré-candidato do PSDB o nome da terceira via, sem atacar os outros candidatos à posição, como Sérgio Moro, do Podemos, e também Simone Tebet, do MDB. Mas também Dória deve se preocupar em unificar seu partido ao redor de sua candidatura, já que são conhecidos sinais de um possível racha no PSDB. Os ataques à esquerda e a postura de Dória durante a crise da Covid-19 são planos centrais na ação de marketing do pré-candidato. E agora, mudando de assunto, começa na quinta-feira, dia 3, e vai até o dia 1º de abril, a famosa janela partidária, ou seja, o momento em que deputados estaduais e federais poderão trocar de partido para concorrer à eleição sem perderem os mandatos. O partido que mais se beneficiou dessa janela até agora foi o PL, o atual partido do presidente Bolsonaro, que perdeu apenas 3 deputados, porém ganhou 11. Em seguida temos o Republicanos, que recebeu 4 deputados e perdeu 1. O maior motivador para a troca de partidos é justamente a criação de novas chapas para as eleições deste ano. O prazo de funcionamento da janela partidária tem fim no começo de abril. Até lá, acompanhe o site do Hoje para saber mais detalhes sobre as movimentações partidárias. E para finalizar, a equipe de Daniel Vilela, do MDB, afirma que o apoio de Rogério Cruz, do Republicanos, a Caiado, do União Brasil, não representa um problema para o MDBista. Após romper relação com a prefeitura de Cruz, logo depois da morte de Maguito Vilela, Daniel entrou como vice na chapa do governador Ronaldo Caiado, que busca agora sua reeleição este ano. Depois de se desvincular da atual gestão do Paço Municipal, principalmente devido a interferências da cúpula dos Republicanos de Brasília em Goiânia, Daniel Vilela vai dividir palanque com Rogério Cruz em 2022, já que este anunciou na última semana apoio à reeleição de Caiado. Nomes de peso do MDB dizem que a rivalidade entre os dois apoiadores do governador não é algo irremediável e que, se for em benefício do governo do estado, a união entre os dois nomes deve se manter após as eleições. Para mais informações, acesse o portal uhoje.com. São essas as informações do dia. Eu agradeço a sua companhia e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!